TV Câmara, Campinas. Que trouxesse mais transparência às informações relacionadas ao carnaval, né? Que separa bem o que é o carnaval de rua, o que é o carnaval oficial, os seus direitos e responsabilidades. Mas infelizmente não foi feito. E mais do que isso, nós acabamos também nos surpreendendo com um outro decreto que nem partiu da Secretaria de Cultura, que foi feita pela Secretaria de Urbanismo, que trata sobre o alvará para a realização do carnaval de rua e também de clubes na cidade de Campinas. Esse decreto trouxe muita desinformação e muita dúvida em relação ao que iria acontecer. Então nós fomos procurados por vários blocos, por várias escolas de samba e resolvemos então fazer essa reunião. A convocação da reunião já surtiu algum resultado, porque hoje publicamente o secretário de Cultura, Ney Carrasco, se pronunciou, pelo menos pelo Correio Popular, dizendo que os blocos espontâneos ou os blocos culturais, aqueles que não têm alguma finalidade comercial, não precisarão ter esse alvará, né? Então foi um pronunciamento pela primeira vez, porque eu mesmo pessoalmente cheguei a ligar na Secretaria de Cultura, pedi uma reunião com o secretário de Cultura, a reunião foi marcada para quinta-feira passada e menos de 24 horas antes a reunião foi desmarcada. Então a dúvida cresceu ainda mais. Mas hoje no Correio Popular pelo menos tem um pronunciamento público em relação a isso. E além disso, a Secretaria também convocou uma reunião para quarta-feira, no Salão Vermelho, né, também com os blocos para tratar do assunto. Então eu acho que o movimento que nós fizemos, de qualquer forma, já surtiu resultado. Importante ressaltar também que está presente aqui também com representação o mandato do vereador Marcelo Silva e do vereador Tenente Santini. Os dois estão aqui representados com assessores. E do vereador Rossini também, presente aqui, sempre presente nas reuniões relacionadas ao carnaval da nossa cidade. Eu estou fazendo primeiro um histórico do porquê dessa reunião, né? E também do nosso trabalho anterior, para a gente poder trocar algumas ideias aqui, conversar um pouco e ver qual vai ser a nossa estratégia, vamos dizer assim, em relação ao tema carnaval. Partindo da ideia de que todos que estão aqui entendem o carnaval como uma das manifestações da nossa cultura popular mais relevantes do país, né? Um momento importante da cultura popular do Brasil que precisa ser preservada e valorizada, né? E o que nós estamos vendo nos últimos anos é uma ofensiva contra essa manifestação, por diversos motivos. Vou dar um exemplo, por exemplo, de São Paulo. O carnaval de rua, por exemplo, que cresceu muito nos grandes centros urbanos, sendo inclusive um gerador de renda e de oportunidades, além do entretenimento e do lazer e da cultura em si, da valorização da cultura. O carnaval de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio cresceram muito, né? E agora, por exemplo, já parte do próprio Prefeitura de São Paulo uma iniciativa de cobrar de maneira intensiva os blocos de rua que irão sair em São Paulo, que antes eram incentivados pela Prefeitura e agora vão ser taxados pela Prefeitura. Então, são vários episódios que têm acontecido. O ano passado também nós tivemos um problema relacionado a essa questão do alvará. Foi apresentado pela Prefeitura a exigência do alvará. Ocorreu uma manifestação dos blocos da cidade, né, e das escolas. Aí a Prefeitura recuou e acabou não exigindo o alvará. Então todo ano nós estamos sofrendo com ofensivas, assim, vamos dizer assim, em relação à organização do carnaval na cidade. Então nós precisamos nos posicionar em relação a isso, né? As medidas que nós tiramos naquela comissão especial de estudos, que muitos aqui participaram, nós vamos continuar lutando por elas, né? Porque é uma necessidade da cidade. Mas nós temos também uma pauta mais urgente, que é em relação ao carnaval, que vai acontecer daqui a algumas semanas, né?
Se elas tivessem sido adotadas, pelo menos alguma delas, independente da questão financeira e econômica, nós já estaríamos numa situação melhor. Não estaríamos nessa situação de insegurança, nessa situação de indefinição. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A gente estava até conversando aqui. O bloco Nem Sangue Nem Areia, que é um bloco um dos mais tradicionais da cidade. É um bloco que não tem finalidade comercial lucrativa. Nunca teve e não tem. Mas ele busca um patrocínio para financiar a camiseta ou para financiar a banda que vai tocar, alguma estrutura. Esse bloco vai ser enquadrado como nesse novo decreto? Se o Nem Sangue Nem Areia precisar de alvará para sair nas ruas, ele não vai sair. Né? Ou então seus representantes podem ser multados por conta disso. Né? Porque as exigências do alvará que foram colocadas há 40 dias do carnaval, pautando que os blocos teriam que entrar com 30 dias de antecedência. É isso que foi publicado há 40 dias do carnaval, dando prazo para apresentação de toda a documentação, 30 dias de antecedência. Se não apresentar a documentação em 30 dias de antecedência, o processo automaticamente não é válido. Não tem nem discussão, é sumário a reprovação do processo. Mesmo que se tivesse mais tempo, as exigências são de grandes eventos, e não de um bloco que reúne ali 500, 600 pessoas nas ruas da Vila Industrial há muitos anos, né, na nossa cidade. Então, eu acho que a reunião serve um pouco para a gente trocar algumas ideias em relação a isso. Na minha visão, nós devemos o quê? Na quarta-feira, marcar a presença nessa reunião com a prefeitura, evidentemente, no primeiro momento, ouvir, né, quais são as informações que vão ser dadas e como vai funcionar, exigir que nenhuma burocracia desse tipo, colocada de última hora, impeça a realização dos blocos tradicionais da nossa cidade. Né? Dei o exemplo do Nem Sangue Nem Areia, mas poderia dar outros exemplos de pequenos patrocínios, de pequenos apoios que não caracterizam como um bloco de finalidade comercial lucrativa. Né? Muito pelo contrário. São blocos que, na sua maioria das vezes, os seus integrantes perdem, vamos dizer assim, recurso, patrimônio, para poder realizar o bloco. Né? Então eu acho que quarta-feira é um dia importante, nós vamos ter que marcar presença. E além disso, também verificar na quarta-feira qual é a estrutura, qual é o apoio que a prefeitura vai dar. Porque veja, nós estamos vivendo uma crise econômica, financeira que impacta sobre todos os municípios. Isso é um fato. Mas o carnaval, ele é uma oportunidade enorme de fazer a economia girar e de isso impactar positivamente na arrecadação do município. É uma visão errada olhar o carnaval como um custo. O carnaval, nas cidades que se realizam com sucesso, ele é visto como um investimento. Ninguém deixa de apoiar o carnaval, não só pelas ações culturais ou de entretenimento, mas por razões econômicas também. Né? Traz renda para a cidade, movimenta a economia, traz gente de fora. Isso não só nas grandes cidades, como nas cidades pequenas também. Se eu não me engano, Serra Negra viu essa oportunidade agora, porque todas as cidades estão cancelando o carnaval. Serra Negra resolveu investir mais do que investiu antes, exatamente vendo a oportunidade de abrigar turistas e pessoas de fora no momento em que a economia precisa girar para gerar renda, oportunidades, empregos para muitas pessoas. Então, essa já é uma visão errada. Mas mesmo partindo dessa visão, de que é um custo a ser cortado, mas o que realmente será cortado? Tudo? Não haverá nenhum tipo de apoio mínimo, né? Básico, para os blocos poderem sair, para as escolas de samba, que já não vão ter o seu carnaval tradicional esse ano mais uma vez, mas que buscaram uma iniciativa para realizar um evento agora na Estação Cultura, durante o carnaval. Várias escolas estão se juntando. Esse evento, por exemplo, é um evento que não substitui a altura como nós pretendemos e queremos,
mas é uma alternativa importante para todas as escolas que estão buscando realizar o seu carnaval de alguma forma. Qual é o apoio que vai ser dado a esse evento, né, que vai acontecer durante os dias de carnaval aqui na nossa cidade? Então era um pouco isso, acho que a iniciativa é essa. Primeiro, também prestar conta a vocês que nós continuamos batalhando para que o resultado daquela comissão se torne realidade. É evidente que o Poder Executivo tem um papel determinante nisso, mas eu acho que nós não podemos deixar de fazer, nos organizar, pressionar, dialogar com a sociedade, né? Porque o senso comum muitas vezes é ganho por essa ideia de que foi correto, por exemplo, cortar o carnaval nas cidades, porque a crise é grande, então você tem que investir. Como que você vai deixar de investir na saúde para investir no carnaval? Esse é um discurso que é feito e que ganha boa parcela da população, né? Mas é um discurso totalmente falso, porque o investimento nesse tipo de atividade traz retorno, não só o retorno do ponto de vista lúdico, do ponto de vista do direito, à cultura, à arte, né? Ele também traz um retorno financeiro, mesmo nesse aspecto. Se você for discutir, resumir a discussão só nesse assunto, que não é o correto, do ponto de vista do direito à cidade, do ponto de vista do direito a uma vida plena, ela não é correta. Mas mesmo se você colocar esse olhar, você vai ver que é uma grande oportunidade também de geração de renda para o município. Então eu queria abrir dessa forma e queria então, aqui é uma conversa, um bate-papo. A gente sabe que tem representantes das escolas de samba, né? Nós temos representantes também dos blocos. Então, não sei se tem alguma representação que queira falar em nome das escolas ou dos blocos, ou a gente vai abrindo para quem quiser se pronunciar. E para a gente tirar uma estratégia mínima para esses próximos dias, né? Eu estou pensando dessa forma: quarta-feira é ouvir e se posicionar, tanto no sentido de que a burocracia não inviabilize o carnaval, como no sentido de garantir alguma estrutura mínima, né? O ano passado, por exemplo, para terminar, o ano passado, por exemplo, teve já esse problema de estrutura, mas a Secretaria de Cultura pegou todos os itinerários dos blocos, foi na INDEC, garantiu o mínimo de banheiro químico para garantir o mínimo de limpeza e de pouco transtorno para o local que é realizado o evento. Teve um diálogo permanente com tanto a Guarda Municipal como com a Polícia Militar. Então a Secretaria de Cultura assumiu esse papel e fez esse diálogo permanente com os organizadores dos blocos e com as autoridades locais. Como será esse ano? Isso ficará garantido, mais uma vez, mesmo a gente sabendo que tem poucos recursos? Porque o problema, por exemplo, da ausência do banheiro químico é um problema que impacta diretamente na limpeza urbana. A Prefeitura tem que garantir um mínimo de condições para a realização dos blocos, para que ele se realize, né? A questão do trânsito é garantir que a INDEC faça a abertura, o fechamento. Já teve casos aqui de alguns eventos agora que a INDEC quer cobrar a contrapartida dos horários dos funcionários para a realização. Isso inviabiliza. Isso pode ser uma medida para inviabilizar o bloco. Se cada bloco aqui tiver que pagar a carga horária, as horas extras dos funcionários mais a estrutura mínima, que custo é isso, entendeu? É um custo que pode inviabilizar a realização do evento. Então era um pouco isso. Nós temos aqui a presença do Gabriel Rapazzi, que foi diretor de cultura em Campinas, que tem muita experiência nessa questão. Tem a Liga das Escolas de Samba, o seu Valdir, que é o presidente, e outros representantes aqui da diretoria. Tem os blocos. A gente gostaria de abrir, o seu Valdir já está pedindo a palavra, pode sentar aqui conosco, seu Valdir, que preside aí a Liga, para estar junto com a gente. E nós estamos aqui abertos as falas, tá bom? O Bruno, que todo mundo aqui conhece, que trabalha aqui no nosso mandato, também é muito vinculado ao samba na cidade, vai nos ajudar aqui a coordenar os trabalhos. Acho que está passando uma lista, né, de presença. E aí, quem for querer fazer inscrição, pode fazer aqui com o Bruno. O seu Valdir é o primeiro, o Gabriel, mas aí o pessoal vai
vai ficando mais à vontade e pode ir pedindo a palavra. Alô? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Valdir Oliveira. Eu sou presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Campinas. Aí as pessoas vão dizer, mas uma outra liga? Nós achamos necessário fazer uma nova liga, porque as coisas estavam muito difíceis. Então, das 10 escolas que nós temos em Campinas, 8 estão filiadas nessa nova liga. 2 ainda não se manifestaram, né, mas a gente espera que eles venham também junto com a gente, certo? Agora, o problema todo é assim. O ano passado, a gente fez um evento na Estação Cultura. E, vamos dizer assim, o suporte de apoio da prefeitura foi nenhum. Fizemos as nossas custas, com os nossos esforços, com aquilo que a gente pôde fazer, certo? E esse ano também acontece a mesma coisa. Embora, eu costumo dizer assim, se você não vai ajudar, então não vem atrapalhar. E é justamente isso que está acontecendo com a Secretaria de Cultura. Eu tenho um protocolo de agosto do ano passado pedindo a Estação Cultura para os dias de carnaval. 24, 25, 26, 27 e 28. Somente na quarta-feira, agora passada, é que disseram que está ok. Quer dizer, então eu fico pensando, a prefeitura está lá para ajudar ou para atrapalhar? Eu acredito que mais para atrapalhar. Porque é aquela história, né? Se eles não vão ajudar em nada, então libera o espaço para que a gente possa fazer aquilo que a gente pode fazer com os nossos esforços. Temos algumas pessoas que vão com a gente? Sim, mas eu não posso assumir compromisso com essas pessoas, e eu também tenho aqui alguns diretores de escola de samba, está aqui o Marcos, está o Paulinho, né? Então, e a gente fica atado, sem poder fazer continuidade daquele trabalho, por conta que eu tenho que ter uma liberação do espaço. Porque eu não posso começar a falar de uma coisa se eu não tenho espaço para realizar. Então, somente na quarta-feira da semana passada é que se liberou o espaço, que nós vamos realizar um pré-carnaval no dia 4, e dia 25 e dia 28 de fevereiro, com as escolas de samba. Então, a nossa presença aqui é mais assim, de que os blocos que quiserem participar junto com a gente nesses eventos, nesses 3 dias, né? Então, o Marcos tem um telefone, a gente vai passar aqui alguns contatos para que eles possam ir entrando, falando com a gente, para a gente poder fazer uma programação nesses dias, para poder estabelecer isso. Agora, o mais importante é assim, a prefeitura não vai ajudar em nada, apenas com espaço. E sabe, são coisas assim, não é só essa manifestação. Ontem, por exemplo, Gustavo, eu estava lá na Estação Cultura. E aí a Guarda Municipal, chegou 3 representantes da Guarda Municipal e um deles com Rottweiler, sem focinheira, e entrou pelo meio do povo. E aí eu pergunto, naquele evento que estava lá, havia necessidade de um Rottweiler? Com uma série de crianças, né, idosos, todos andando pela estação, e aí eu pergunto, um Rottweiler sem focinheira? E se uma pessoa bate de encontro com ele, alguém avisou o cachorro que não é para ele morder ninguém ali? Não, não avisou. Sabe, então é isso que acontece, sabe, Gustavo? E eu pergunto, afinal de contas, a Guarda Municipal está para garantir a segurança das pessoas ou também para criar problema? Fica complicado isso, porque se a gente vai fazer um evento na Estação Cultura e de repente vai lá a Guarda Municipal como que se fosse uma guerra, a gente fica pensando, nossa, será que é bom a gente fazer esse evento? Porque nós vamos levar pessoas para lá, certo? O ano passado nós fizemos esse evento e não teve nenhum problema, não teve nenhuma ocorrência. Tinham lá mais ou menos uns 15 guardas municipais e pela arrogância que eles chegaram no início, depois eu fui lá perguntar para eles, levei até um papel e perguntei, você pode me dizer quais foram as ocorrências que aconteceram aqui, quem quebrou alguma coisa, se aconteceu, se viraram lata de lixo, se pelo menos, como se diz, fizeram alguma coisa? Não, não tem nada. Eu falei, puxa, eu pensei que como era o povo da periferia que veio aqui, pensei que eles iam quebrar a estação inteira. E não houve nem saco de lixo rasgado e jogado no chão, sabe? Então isso é muito preocupante para a gente, quando a periferia é tratada como se fosse bandido. Vem da periferia, é bandido.
Parece que já é assim uma certa. E principalmente falando, é a escola de samba. Nossa, aí então parece que ficou pior. Isso é muito preocupante, até porque, né, o carnaval, né, segundo a Constituição, artigo 215, inciso 1º, a manifestação cultural. Precisa de alvará para que um bloco saia na rua, para que se faça um evento na Estação Cultura, que é um espaço público, né, da municipalidade, aquilo não é do prefeito, não é do secretário. Agora fica muito difícil, sabe, Gustavo, conversar com o secretário de cultura, até porque ele não entende nada de cultura. Então é assim, entre ter um secretário que não entende nada, é melhor não ter. Seria muito mais interessante, talvez ficasse muito mais fácil, certo? Porque é uma pessoa que a gente não consegue falar com ele está sempre ocupado, certo? Sempre tem uma reunião, a gente sempre vai lá, hoje mesmo, por exemplo, eu e o Marcos fomos lá para tentar falar com ele também, não, ele tinha reunião o dia inteiro. Mas aí você chega na prefeitura e está lá embaixo meia hora fumando. E a gente só queria 10 minutos. Sabe? Então as coisas ficam difíceis assim, nessa situação. Muito complicado, porque a gente tem que levar uma bateria de escola de samba, às vezes duas, e a gente precisa de um apoio, por exemplo. Tem um ônibus, tem uma van para buscar a escola de samba lá no bairro, lá no Xangai, lá no São Fernando, lá no Castelo Branco? Tem? Não, nós vamos ter que bancar. De que maneira? É apenas isso que a gente estava pedindo, um suporte para que a gente pudesse realizar o carnaval. E parece que isso, nem isso a gente vai ter. Então nós vamos ter que fazer com as nossas próprias pernas, certo? E ainda vem exigir uma série de documentos. Então é simplesmente assim, a gente não quer que vocês façam carnaval nessa cidade. Vai fazer em outra, aqui não. E até porque, assim, sabe, o carnaval de Campinas já foi assim um carnaval que as escolas de samba de São Paulo vinham para cá. São Nenê da Vila Matilde cansou de vir aqui para Campinas, trazer pessoas para sair no Ubirajara, na Madureira, na Astronautas, e uma série de coisas. A gente é testemunha disso. E hoje, sabe, não dá para pensar no carnaval de Campinas, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, nós fomos fazer uma entrevista lá na estação e fomos justamente lá nos barracões onde estão jogados todos os carros que eles retiraram de um barracão e jogaram para lá para ficar tudo escondido. Nós fizemos essa reportagem em frente daqueles barracões das escolas, dos carros alegóricos das escolas de samba, que estão lá. E aí eu fiquei pensando, é isso que está reduzido no Carnaval de Campinas, a um monte de carros alegóricos jogados dentro de um barracão. E também cria um problema seguinte, né? Porque o telhado está cheio de buracos e quando chove a água entra lá, aí pode ser até um criador de mosquito da dengue. Quer dizer, arruma outro problema para a cidade. Isso é muito preocupante, né? Então eu queria convidar todos os blocos, né, que quiserem participar com a gente disso. Eu não vou poder estar na reunião de quarta-feira, porque eu tenho reunião do Conselho Municipal de Saúde na quarta-feira, que começa às 2 horas e segue numa sequência. Então o Marcos vai estar lá com outros diretores da Escola de Samba, né, da Liga das Escolas de Samba, para ver o que é que a gente vai conseguir, pelo menos algum apoio, né, logístico da Prefeitura Municipal, já que dinheiro... E também, eu Gustavo, essa história de dizer que não podemos gastar porque tem um problema na saúde, bom, eu vou dizer só um problema. Eu podia dizer 50 aqui, certo? Mas vou dizer um só. Aliás, eu podia dizer 65, porque são 65 centros de saúde, e todos eles sem problema. Vou dizer só um. Centro de Saúde Anchieta. Desde 2013, o telhado está para arrumar. Custa R$180 mil. Até hoje a prefeitura não teve esse dinheiro. E outras coisas, que quando chove, chove tudo dentro das salas, moram os prontuários, tudo. Então, essa história de que não tem dinheiro, desculpa, o prefeito precisa inventar outra mentira. Essa já não dá mais. É assim. Obrigado. Obrigado, seu Valdir. Agora é o Gabriel. Depois. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Gustavo Peta. João Paulo. Seu Valdir, que é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba. A gente tem aqui, além do Gustavo, mais 3 mandatos parlamentares representados, né? Tô vendo aqui 2 presidentes de escola de samba, blocos são diversos, né? Tem o pessoal de Joaquim Egídio, o Galinhada e também o Unidos da Tribo, né? Tô vendo o pessoal do Pacu com Cebola,
pessoal do Carna Roseira, Nem Sangue Nem Areia. De Barão Geraldo não está muita gente aqui porque está reunião toda terça, né? Mas aqui o Inácio eu acho que é um ótimo representante dos diversos blocos que temos lá. Pessoal de Souzas, do bloco do Paredão. Deixa eu ver, será que eu não citei? Cordão do Félix. São diversos blocos, né? E alguns que não estão aqui por questão de agenda, mas a gente sabe que estão acompanhando as discussões por lista de WhatsApp e tudo mais. Estou vendo aqui também o João Paulo, que é da Secretaria de Cultura, pediu a palavra aqui, eu acredito que vai se manifestar também. E eu queria, primeiro de tudo, Gustavo, parabenizar pela iniciativa de chamar essa reunião, porque esta é a primeira reunião do Carnaval de 2017. É um absurdo essa constatação, mas é isso que está acontecendo. A gente está há 30 dias do Carnaval e até agora não houve nenhuma reunião. Nenhuma. E existem documentos firmados pela Secretaria Municipal de Cultura, despachado para o Ministério Público, se comprometendo a iniciar o planejamento do Carnaval em novembro. Se comprometeu por escrito a iniciar o planejamento todos os anos no mês de novembro. A gente está em janeiro, metade do mês já foi. E só começou a discussão porque um mandato parlamentar tomou o problema por ausência do Poder Executivo. É essa a realidade que a gente está vendo aqui em Campinas hoje. E aí a gente tem algumas questões que estão embaçando, uma cortina de fumaça que estão aqui no debate público. Porque parece que todo problema é dinheiro, e não é. Porque a maior questão que exige a presença do poder público no Carnaval é planejamento. E isso não envolve somente recursos. Envolve informação, envolve o diálogo. A Liga Independente das Escolas de Samba pediu reunião com o secretário de Cultura e até hoje não foi recebida. Para dar um não, era necessário uma reunião olho no olho para falar não. Não teremos recursos para repasse para as escolas de samba. Esta comunicação foi feita pelos jornais. Isso não é respeito com o cidadão, com o agente público, com o agente cultural que se dispõe, colocando a própria vida, os próprios recursos, sem cachê para ir produzir cultura nessa cidade. O não é resposta. Olhando no olho, explicando os motivos e procurando alternativa para dar continuidade a uma tradição da cidade, porque a gente, se for pesquisar no Diário Oficial do município, vai ver que tem mais de 100 anos que o poder público faz repasse às escolas de samba, de alguma forma, para garantir atividades carnavalescas. As associações criadas no município de Campinas, com finalidade carnavalesca, são da metade do século XIX, 1850, 1860, a gente tem registro em cartório de associação carnavalesca. Então esse respeito é necessário, tanto com as escolas de samba, quanto com os blocos, que até hoje também não teve nenhuma reunião para falar, olha, não vou te dar banheiro. Não houve nenhuma reunião para falar, viu, qual que é o seu dia mesmo? É sábado que você sai? Então tá aqui, eu vou botar tudo aqui no endereço, data, horário, e vou mandar para a Polícia Militar, para o departamento que faz a varreção, que é o DLU, para o departamento que fecha o trânsito, para o SAMU. Isso ainda não ocorreu. E pelo que a gente viu, só vai ocorrer quarta-feira, depois da provocação aqui do Poder Legislativo. Então, isso mostra uma postura que a gente tem que atentar e tem que partir dessa constatação para saber com que postura que a gente vai conversar. Porque se não é no respeito, se não é no diálogo, tem que ser na cobrança. Isso sempre foi uma regra. E eu tenho certeza que amanhã, na quarta-feira, o que tem que ser perguntado é como que é a questão dos banheiros. E olha, aqui na frente da Câmara, como é que é essa questão do alvará? Porque o secretário falou hoje no jornal que não será exigido, mas o secretário de Cultura falou isso. Na CBN, o outro secretário, o secretário de Urbanismo, falou o contrário. Então, o senhor secretário de Cultura, o senhor sustenta contradizendo o secretário de Urbanismo? É isso mesmo? Está aqui, vamos lá, como que é o documento? Eu acho que falta informação, essa postura de desrespeito com a sociedade civil é o que está colocado
E eu acho que é isso que a gente tem que colocar na mesa para saber como é que é possível a gente conversar num outro tom, com uma finalidade construtiva, sabendo, a partir do diálogo, o que é possível adiantar para os órgãos públicos, para que a polícia militar saiba e possa fazer o seu trabalho de garantia da segurança, o departamento que faz a varrição possa planejar os seus varredores e os caminhões, o departamento de trânsito possa fechar, para que o cidadão possa exercer o seu direito com segurança e conforto. Então eu acho que essa é uma questão fundamental. A gente tem que exigir respeito, antecedência, para que o planejamento feito com antecedência garanta o bom funcionamento de tudo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. É o João Paulo e depois o Marcos Ferreira. Boa noite, Gustavo, vereador. Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo, eu sou lá da Secretaria de Cultura, como o Gabriel já adiantou, e a gente está aqui para sanar algumas dúvidas do que for necessário, até para antecipar a conversa que vai ter no dia 14, na quarta-feira, às 14h30. Então, depois, se o pessoal tiver dúvida, a gente vai conversar. Tá bom? Marcos, João. Pronto. Acho que é boa a iniciativa da Secretaria ter enviado você aqui, porque realmente o principal motivo dessa reunião é a falta de informação, né? Eu, como vereador, procurado por blocos e escolas, minha primeira iniciativa foi pedir uma reunião com o secretário de Cultura. Eu não fiz nenhuma manifestação pública, crítica, nada disso. Pedi a reunião. A reunião foi marcada na quinta-feira. Menos de 24 horas antes, quando se soube que o assunto era carnaval, a reunião foi desmarcada. Foi a partir desse momento que desmarcou que eu falei, olha, nós precisamos convocar os blocos e as escolas, porque ninguém tem nem informação. Aquilo que até o Gabriel manifestou aqui bem, né? Nenhuma informação. Aí nós colocamos a reunião e depois nós também ficamos sabendo que foi convocada essa reunião para quarta-feira. Então, nesse sentido, assim, se você já tem alguma informação, são duas informações mais importantes. A primeira, em relação ao conteúdo desse decreto, porque qual é o critério realmente em relação à exigência do alvará? Eu dei um exemplo do Nem Sangue Nem Areia, mas eu poderia dar outros exemplos, porque há aqueles blocos que realmente não possuem nenhum tipo de patrocínio. Eles existem. Há blocos que possuem alguma finalidade comercial. Mas há uma zona intermediária aqui de pequenos blocos que não têm finalidade comercial, mas que têm pequenos patrocínios que ficariam aonde também em relação a isso, né? Às vezes é um patrocínio pequeno para garantir a camiseta, nem possuem nenhum tipo de finalidade comercial. Então, essa é uma pergunta. E a segunda em relação à estrutura, se você já tem informação em relação a isso. Como a Secretaria irá apoiar o Carnaval na cidade. Eu peço licença para o Marcos, porque eu acho que é importante essa resposta, porque pode ajudar na nossa reunião aqui para esclarecer e tirar dúvida. Bem, gente, é assim. Então vamos por partes. A questão dos alvarás, como o vereador disse, a gente tem os blocos com finalidade comercial. Esses serão exigidos, sim, o alvará. Hoje, pela manhã, foi feita uma reunião com o Ney e o Santoro, que é o secretário, justamente para alinhar isso. Tá? Então, do que saiu na coluna do Checkmate, até o que o Santoro falou na semana passada, eles tiveram uma conversa hoje pela manhã, justamente para poder alinhar essa fala e a secretaria poder ter uma fala em comum da prefeitura. Então, nesse caso, os blocos que sim tiverem finalidade comercial, que façam a venda do abadá ou comercializem qualquer tipo de comércio, esses terão que ter alvará. Os demais, que costumam sair barão, o pessoal que costuma sair e não tem nenhuma finalidade comercial, esses não terão que entregar o alvará. De qualquer maneira, essa reunião da quarta-feira, vereador, é justamente
para que isso fique alinhado. E outras reuniões acontecerão ainda amanhã na prefeitura para alinhar até com todos os órgãos da prefeitura para poder organizar o carnaval, certo? A secretaria sabe do atraso, sim. A gente está trabalhando justamente para tentar sanar isso, não só pela crise financeira que está passando, mas também pelas autorizações que a gente possa ter a respeito de banheiro, que é um assunto que com certeza vocês devem sim tocar na reunião. A prefeitura está fazendo o máximo possível para poder ter os banheiros. A gente vai ter um apoio institucional na divulgação, no planejamento, uma ampla cobertura da imprensa que a gente está tentando ter também para que as pessoas saibam onde estão desfilando os blocos, quais os trajetos, e a gente vai fazer essa programação institucional. Além de que na reunião de quarta nós podemos ter mais novidades das coisas que estão em conversação amanhã ainda. Então até quarta-feira a gente vai ter mais respostas, mas o que eu já consigo adiantar é justamente essas duas partes. A gente está trabalhando para conseguir a liberação de estrutura de banheiro, pelo menos para a gente poder atender, e também essa organização. A reunião da quarta-feira é justamente para isso, para ver todos os blocos que vão participar, quais os trajetos e como a gente pode divulgar da melhor forma possível. Vamos. É o Marcos, depois Roberto. Obrigado, João Paulo, pelas informações. Já é boa noite, né? Boa noite a todos e todas. Eu vejo o seguinte, eu até solicito para você fazer a anotação de uma seguinte questão. Por exemplo, eu não quero dividir em momento algum escola de samba e bloco. Eu não quero. Mas há necessidade em alguns momentos. Por exemplo, blocos terão estrutura de banheiro. Tá, nós estamos na Estação Cultura, que estrutura nós vamos ter para a Liga das Escolas e para as escolas de samba poderem defender essa ideia de fazer um carnaval lá na estação, chamado Carnaval na Estação mesmo, que já vem de encontro ano passado, que nós já fizemos. Então, acho legal a gente ter também essa ideia. Se, de repente, você tem uma estrutura para bloco de R$1 milhão, que é o que está falando o jornal, ver essa notícia, eu não tenho 1% para fazer o carnaval na estação com as escolas de samba. Então, não quero, em momento algum, as pessoas que são dos blocos até, que me entendam a colocação nesse momento, tá? Mas nós temos que lutar juntos pelo mesmo ideal. Porque não adianta só você ter estrutura de banheiro, sendo que você precisa desfilar, a banda tem que tocar, o músico tem que receber, ou estou enganado? Ou todo mundo vai de faz favor? Quem é de bloco pode me corrigir se eu estiver enganado. Eu acho que não, né? Todo mundo vai para trabalhar. E na Liga também, nós temos essa discussão. E como nós estamos tentando saná-la? Logicamente, buscando parcerias. Por exemplo, Paulinho aqui, que é da Escola de Samba da 31 de Março, da Renascença, ele é mestre-sala. O que eu te pedi, Paulinho, por favor? Boa noite, gente. Então, quando o Marcos ele falou comigo, que era para estar vendo uma forma de cachê, eu não achei certo. Falei, então, já que eu prefiro estar vendo, que seja pegado uma porta-bandeira daqui de Campinas. Porque para mim trazer uma de fora, eu até tenho possibilidades, mas existe todo um patrocínio. E aí, como fica? Então, para vocês terem ideia, nós estamos fazendo esse carnaval juntando peças, pedaços, né? Aqui também é destaque de chão. Ele vai vir com o destaque de chão dele para colocar lá. Uma fantasia que custa R$1.200, se não mais. Estou errado? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos buscando e pedindo esse apoio. Quer seja apoio institucional, com palco, som e luz, já resolve 50% dos nossos problemas. Porque lá dentro, nós já estamos acostumados a ir buscar isso fora. Ou seja, segurança nós temos que ter. Não sabemos a quantidade de pessoas, então temos que nos preparar para isso. Em média, ano passado, nós tivemos 25 seguranças. Não houve essa necessidade toda. Tivemos no giro do dia 2.000 pessoas. Esse ano, eu acho que não tendo carnaval na cidade em si num todo, as pessoas podem também ir para lá. E reforçar esse convite para os blocos, sabendo que não tem grana. A gente vai colocar, já colocamos do bolso muita coisa, e estamos discutindo isso, como podemos diminuir esse prejuízo, vamos assim dizer, que as escolas já estão, né? Que vem de 2 anos atrás, inclusive. Ano passado também não teve, foi informado em cima da hora, e as escolas já estão se preparando, não tinha como voltar atrás. E as medidas que estão aqui com nós documentadas não aconteceram. Então a gente conseguiu essas 2 datas, 3 datas, 4 de fevereiro, reforçando para todos, 28
de 25 de fevereiro e 28 de fevereiro. Então faz abertura e fechamento do carnaval com um grito no dia 4. Estamos convocando quem quiser participar, inclusive, principalmente também os blocos, a somarem com a gente. Porque eu acho que nesse momento é a nossa união total. Por isso que eu falei, não quero em momento algum separar bloco, que vai ter banheiro, e nós que não vamos ter, desculpe a colocação, nada. Não, nós estamos no mesmo barco. A gente vai também lutar junto com vocês. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. É o Roberto. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gustavo. Boa noite, seu Valdir. Eu acho importante ressaltar, primeiro, para quem não conhece, o Roberto do Nem Sangue Nem Areia. E o exemplo foi citado aqui com muita precisão pelo Gustavo. Eu queria apenas comunicar à Secretaria de Cultura para que até quarta-feira se deixe muito bem claro uma zona cinzenta do que é bloco comercial. Como o Gustavo colocou aqui, o Nem Sangue vai buscar patrocínio, sim, para cobrir o prejuízo. Senão não tem Nem Sangue Nem Areia e não sei se vai ter outros blocos. O custo de trio elétrico, de banda, para buscar banda do outro lado da cidade. A gente está até cotando até banheiro, porque até hoje a gente não sabe, né? 70 reais, e ainda que a gente fez uma cotação assim para achar o menor preço, porque a gente não sabe. E da onde a gente vai tirar? Porque vai chegar lá, a pessoa vai querer fazer xixi. E aí? Pois é. Então, assim, tem que ter exatamente preciso o que é bloco comercial. Eu sei que tem na cidade. Em outras cidades tem. Mas, por exemplo, o nosso é comercial porque eu tenho que ter um patrocínio. Não vou tirar 5 mil, 6 mil reais do bolso de cada um para pôr o bloco na rua. Então, acho que na quarta-feira, você tem 8 da manhã, até quarta, até as 2 da tarde, para precisar isso. Exatamente o que é bloco comercial e o que não é. O que faz pequenas arrecadações. O que dá contrapartida ao parceiro? É um logo numa camiseta, é uma faixa dele, talvez no muro, no trio elétrico, para ele ter uma contrapartida positiva. E se incentivar e ser um parceiro cultural da cidade, não só da Vila Industrial. Tá? Eu acho que para a Secretaria é um alerta para discutir com o secretário até quarta-feira, definir bem o que é isso. Não inviabiliza não só a gente, mas os blocos de Campinas. Seria uma perda para a cidade. Obrigado. Graça. Boa noite a todas e a todos. Eu me sinto assim aviltada em estar aqui depois de 18 anos ter iniciado o movimento do Carnaval em Barão Geraldo, mais uma vez sem saber o que nós vamos fazer no Carnaval. Sem saber como eu vou conduzir as pessoas que vão buscar o nosso Carnaval. Que há 18 anos nós começamos um carnaval plural, gratuito. O Carnaval de Barão Geraldo é 100% gratuito, nós não temos patrocínio algum, ninguém ganha para tocar. São os amigos, as pessoas que abaixam lá e tocam com a gente. E o prêmio por dar início a um carnaval gratuito, plural, de boa qualidade é todos os anos estar às vésperas de e não saber como eu vou conduzir as pessoas que vão aparecer lá. E me deixa assim em pânico isso, porque as pessoas vão para lá. Me assusta quando me dizem, você tem que recolher o bloco agora. Como eu recolho? O bloco eu recolho, mas e as pessoas? Eu falo, já para casa. Não tem carnaval esse ano. Que absurdo! O que é isso? Me indigna. Nós criamos algo, começamos, porque foi criado por muita gente junto,
que devia ser reconhecido como uma coisa muito bacana, muito importante. E ao passo de, parece que eu sou uma bandidinha que tem que pedir, pelo amor de Deus, para botar privada e segurar os carros para não passar por cima do cidadão. O que é isso? Qual é? Gostaria de me solidarizar, que palavra difícil, mas enfim, apresentar a minha compaixão, paixão junto mesmo das escolas de samba. Me ressinto imensamente de não ter tido desfile o ano passado e esse. Me ressinto de não ter tido a rainha e o rei Momo. Eu quero ser governada pela rainha do carnaval. Dá a chave para ela, Donizete. Qual é? O desfile é uma ponta do iceberg. Trata-se de um espaço de expressão de uma grande parcela da população campineira que está sendo privada de se expressar. Como assim? Não é possível isso. Também gostaria de dizer aqui que carnaval é sim uma questão de saúde e é sim uma questão de educação. O direito à expressão, o direito ao pertencimento à sua cidade faz parte de um cidadão íntegro e saudável. Eu tremo até, porque eu fico muito, muito assustada com tudo isso que tem acontecido em Campinas. Estou junto com as escolas de samba, estou junto com os outros blocos e acho que a gente tem que fazer alguma coisa para que o ano que vem não estejamos de novo aqui, às vésperas, sem saber que rumo a gente vai dar, não para mimzinha sozinha, mas pelas pessoas que a gente acostumou que vão atrás do carnaval. Obrigada. Obrigado, Graça. Eu só Marcos. queria lembrar também que o nosso companheiro do Nem Sangue Nem Areia, e que você me lembrou um fator muito importante também, que não é visto, eu acho que é legal analisar. Dentro do Nem Sangue Nem Areia, que não tem o fim comercial, tem outros blocos que se intitularam, como tem no City Banda, como tem no Tomar na Banda, e eles são comerciais. Nós sabemos disso. Então não dá para fazer vista grossa para isso também. Ele não é, mas tem um bloco infiltrado dentro do grupo dele que é. Estou certo ou estou errado? Existe isso na maioria dos blocos de Campinas. Então isso te taxa como comercial porque você é o nome maior? Não. Ao meu modo de ver. Como que a secretaria vai enxergar isso? Como tem no City Banda, no Tomar na Banda, todos nós sabemos disso, ou ninguém sabe disso daí. Acho que todo mundo sabe, né? Tem as pessoas que fazem o comercial, isso é óbvio que tem, sempre vai existir. Mas eu acho legal deixar bem claro o que é o comercial, dentro do que ela falou, e o que não é o comercial, né? Agora, eu tenho um bloco grande, que arrasta o povo realmente, e dentro dele tem outros blocos menores, que fazem a festa dele dentro do meu bloco, ou do nosso bloco, fica complicado. Era isso. Obrigado. Pessoal, boa noite. Meu nome é Denilson, eu sou vice-presidente da mais nova escola de samba de Campinas, que é a Majestade do Samba. Eu vim aqui a convite, não a convite, mas eu estou solidário também, como diz a colega ali, aos blocos e pela o que está ocorrendo aí, a questão aí de quererem barrar o carnaval da cidade de Campinas. Venho aqui agora com a minha fala aqui, aproveitar, pedir encarecidamente ao vereador Peta, a Natasha, que é assessora do vereador Marcelo Silva, e o rapaz aqui que é assessor do Santini. Tem mais algum aqui de vereadores? Não. O Rossini, está por aí? Bom, enfim, o que acontece? Eu peço para vocês encarecidamente que vocês lutem, temos mais um ano aí, para tentar oficializar o carnaval no geral, tanto os blocos como a escola de samba em Campinas. Por que isso? Porque há muito tempo as escolas de samba vêm sofrendo, aí o Paulinho está de prova aqui e outros que não estiveram aqui. O que acontece? Nós somos taxados como pessoas da periferia que não fazem nada. O nome é escola de samba, mas o pessoal fala, mas vocês fazem o quê na sua comunidade? O que vocês fazem lá?
E por que nós não fazemos? Não fazemos mesmo. Por quê? Porque nós só vamos ter do poder público uma resposta se vai ter o desfile da escola de samba ou não, lá para novembro. Então, eu converso com os pessoal da escola de samba e pergunto, e aí? Você vai falar do que do ano que vem? Qual é o seu tema? Nem pensei nisso, nem sei se vai ter carnaval. E aí? Fica difícil, você entendeu? Para que eu vou me preocupar em fazer festas, fazer alguma coisa na comunidade, se eu lá na frente, simplesmente o secretário, o prefeito fala, não tem carnaval. E aí tudo aquilo que você construiu atrás está para água abaixo. Então é preciso, Gustavo Peta e mais os poder público aqui, oficializar, dizer, o carnaval vai ter sim. Aí sim eu acredito que vai começar a ter um trabalho social, um trabalho com a comunidade, durante todo o ano. Como é em São Paulo. São Paulo acaba o carnaval, dá 2 meses de recesso, lá já começa uma reunião para dizer o que vai ser, vamos falar sobre o quê. Aí tem festa para escolher o samba. É o ano inteiro trabalhando a comunidade no bairro. E isso é muito bacana, porque quando começa o ensaio da nossa bateria, lá o Paulinho está de prova, aquilo enche de gente, a gente consegue ter um pessoal com a gente lá, chamando o público. Gente, vamos... eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do falecido Gera, da escola de samba Princesa de Madureira. Aquilo, quem foi aqui, não vai deixar, vai provar o que eu estou dizendo aqui, ele falou uma vez para mim, se eu quiser colocar 1.000 pessoas na avenida, 1.500 pessoas, eu coloco tranquilamente. Eu só não coloco porque o dinheiro que eu recebo, que eu tenho, só me dá a possibilidade de colocar 300 pessoas. Então, o que está acontecendo em Campinas agora, esse negócio de não ter o desfile das escolas de samba, nós estamos perdendo componente. E, gente, a peça mais importante para nós, da escola de samba, são pessoas. Quando chega na Secretaria de Cultura lá, cada escola de samba vai ter que colocar 200, 250, 300 pessoas. A gente assusta, porque para colocar 50 hoje, eu acredito que vai ser difícil. Por quê? A oportunidade que o poder público está dando de não ter escola de samba em Campinas, o pessoal está conhecendo coisas fora. Eu mesmo, há 2 anos, 3 anos, já estou desfilando em São Paulo. E eu converso com as pessoas, e aí, o Carnaval de Campinas? Eu? Não quero nem saber de Carnaval de Campinas. Isso é um perigo que nós estamos correndo. Quando tiver Carnaval na cidade de Campinas aqui, se pedir para a gente colocar 150 pessoas, é capaz de a gente não conseguir. Por quê? O pessoal não quer mais saber de Carnaval em Campinas. Então, é isso que eu queria deixar um recado para vocês aqui, pedir novamente a Natasha, fala com o Marcelo, o menino aí, com o vereador lá, e o Peta que está aqui, presente aqui, por favor. Tem um ano aí, junto com o presidente da Liesca aqui, mais a gente que está sempre junto aí, faça o possível para vocês oficializar o Carnaval da cidade de Campinas. Escola de samba e os blocos, tá bom? Estou junto com vocês na luta aí, quarta-feira estarei lá. Só uma dúvida, quarta-feira que dia que é? 25. Você disse no início, Gustavo, que para pedir o alvará teria que ser 30 dias antes. Não vai estar em cima? Não... Já não dá tempo, então. Como é que fica aí, moço? Aí? Ah, tá. Então, tá uma dúvida aí que eu percebi aí. Próximo a falar? Porque esse é um problema grave. A Alessandra está escrito, esse é um problema grave, porque para mudar o prazo vai ter que ser publicado um novo decreto. Porque o decreto já foi publicado em Diário Oficial, fala em 30 dias, e logo no primeiro item fala que não cumprido o prazo de 30 dias, sumariamente está reprovado o pedido. Bom, boa noite, sou Alessandra Ribeiro, da comunidade João Gúdito Ribeiro e da Casa de Cultura Fazenda Roseira. Nós não temos lá na Roseira, nem no Jongo, né, desde a recuperação da nossa tradição, a prática do carnaval. Entretanto, o carnaval é essencial para a sobrevivência dos nossos mais velhos. Então, quando a gente começou o processo de recuperação da memória do jongo, um dos elementos mais importantes que eles nos apresentaram, os mais jovens, era que preservar o jongo era fundamental preservar as marchinhas e os blocos de carnaval. Porque meu avô participou dos marujos da prainha, não sei quem, não sei de quem. E aí eu fui descobrindo uma Campinas
de história, de memória, de tradição carnavalesca que eu não conhecia. Então, em nome desse respeito absoluto que nós temos pelas nossas culturas tradicionais, e mais do que isso, o reconhecimento de que isso é um patrimônio cultural, sim. É uma manifestação e é o nosso patrimônio. A gente não está falando só de uma manifestação que acontece em fevereiro porque é bonito. A gente está falando de algo que é parte da nossa história, da nossa memória, é essencial para a nossa existência. Não tem como falar de Brasil, da nossa ancestralidade, e não falar de carnaval, inclusive como estratégia de resistência, como estratégia de diálogo com todos os povos. Então, contem com a gente, no que a gente puder. Quarta-feira a gente vai estar lá também. No que a gente puder contribuir, podem contar com o nosso apoio. E vamos fazer dessa situação uma mudança mesmo para nós, todos. Não é possível, eu concordo, Graça. Eu tenho vergonha de estar numa reunião como essa para saber o que vai acontecer no carnaval com o patrimônio da cidade, do povo. Como que a gente não sabe o que faz com o patrimônio? Como que a gente não pode mais ir para a rua, se a rua é pública? Se a rua sempre foi do povo. Inclusive, como disse o seu Valdir no livro dele, a gente teve, inclusive, que conquistar a rua, porque nem na rua a gente podia andar. Não pode, gente. A gente não pode permitir isso, independente de governo, independente de qualquer coisa. Uma questão de existência da nossa raiz cultural e ancestral. Discutir carnaval não é discutir no que a gente tem que se enquadrar. Desculpa, não é possível a gente começar a discussão assim. Discutir carnaval é respeito, é cuidar da nossa história. Então, quem tem que falar para nós como a nossa história tem que ser cuidada não somos nós. Não é a gente que tem que ficar pensando se a gente vai se matar para fazer um papel para 40 dias, para 20 dias. A gente tem que saber qual que vai ser, e simples, e tomar as atitudes. Porque a rua é nossa, a história é nossa e a herança cultural também é nossa. Obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Então a gente vai fazer essas últimas inscrições. Quem quiser, na fala do Inácio. Não, eu estava... Ah, você estava aplaudindo. Não, mas ele pediu aqui. É. Fernando. Então, na fala do Fernando, quem quiser falar, pede para falar, e aí depois a gente vai encaminhando para o final, tá? Boa noite a todos. Eu sou o Fernando, eu comecei na City Banda, assim, quando a City Banda entrou, eu também entrei com folião, e depois formamos um bloco, chama Unidos. Todo ano tem um tema, há 23 anos nós estamos nesse barco. Enfim, mas eu vejo aqui uma iniciativa muito importante, e que eu gostaria que a gente tirasse dessa reunião é uma união entre as escolas de samba, os blocos, os líderes dessa comunidade, e que colocássemos metas, mas metas escritas, fizesse uma programação, o que a gente quer para ser exigido do poder público desde já, para não acontecer o que sempre acontece. A gente vem aqui fazer uma reunião, aí cada um mora num lugar, ninguém mais se fala, ninguém mais se reúne, né? E a partir o ano que vem vai repetir as mesmas coisas. Então eu acho que essa reunião aqui é muito importante, de que a gente tenha objetivos para na quarta-feira ser isso bem claro e não deixar brecha de oportunidades assim, escusas da Secretaria de Cultura, que todo mundo já falou, com muita propriedade, né, de vivência desses blocos. Essa coisa de cobrar taxa de bloco, para mim, não pode existir. Não, nem que o cara está ganhando no bloco, em feira. A gente já paga imposto, a gente já paga muita coisa. Como que vai ficar cobrando? Se tem um bloco dentro do outro bloco, então a gente arrecada dinheiro para entrar na City Banda, para nosso bloco. Então não é uma coisa, eu acho que isso tem que ser cortado. Não existe isso. Não podemos abrir mão dessa história. Porque o carnaval é público mesmo, como falaram todos aqui.
Então eu deixo isso aqui, uma coisa que a gente faça uma ata e que vá com essa ata cobrando na quarta-feira, item por item. Eu acho que é mais importante do que a gente... claro, não é mais importante, mas esses relatos levam a isso. A gente criar uma linha de pensamento e as propostas. Nossa proposta é essa, essa é essa. Acabou. Vocês vão ter que cumprir isso. Porque também uma outra forma, sabe, até que fazer um boicote do carnaval o ano que vem. Ninguém sai, ninguém bloco, sai nada em Campinas. Eu quero ver como isso vai se sustentar politicamente, culturalmente, sabe? Ser uma coisa mais radical nessa relação. É isso que eu tenho que falar. Obrigado, Fernando. A gente só pediu aqui para falar mais um pouco, complementar as informações, o seu Valdir e o Roberto. Então eles vão falar e depois eu vou fazer uma proposta aqui de encaminhamento e abrir para a gente ver o que faz, tá? Bom, Gustavo, eu queria novamente, né, convidar os blocos para participarem com a gente, né, no dia 4, 25 e 28 de fevereiro, nos eventos que nós vamos fazer lá, que é o segundo carnaval na estação, né? O Marcos está ali, as pessoas que quiserem, ele vai passar o telefone para entrar em contato com ele, para a gente poder fazer esse evento, é para marcar a presença, certo? Não é assim, outro dia a pessoa falou, é para não passar em branco. Eu falei, não vem com esse negócio de não passar em branco, é para marcar a presença. E aí, falando a respeito dessa história de autorização da polícia e etc, vou citar uma coisa assim, no Código de Postura da Vila de São Carlos, as pessoas que saíam para o carnaval levavam 45 chibatadas e 4 dias de prisão. E nós estamos voltando a isso, é isso? É a Vila de São Carlos, que começou em 1797 e terminou em fevereiro de 1842. Está no meu livro. Quer dizer, eu fico pensando, nós estamos voltando a isso, então? Nós estamos voltando para a Vila de São Carlos? Aí a gente vai precisar chamar o imperador, né? Não é porque assim, é um samba do crioulo doido isso, né? Muita gente sabe, né, que casou o Tiradentes com a princesa Leopoldina, é o samba do crioulo doido que está acontecendo em Campinas, né? Quer dizer, você vai fazer uma manifestação, certo? Daqui a pouco a prefeitura vai dizer que a gente que vai usar a Estação Cultura já não pode cobrar. Você tem que bancar tudo lá, porque a gente faz lá também, o Marcos está aqui, e a gente faz a Afromix lá, e a gente banca tudo aquilo. E a gente não pode cobrar 1 centavo de ninguém. E mesmo a gente oferecendo que a gente quer passar metade dos nossos ingressos para a prefeitura, também não pode. Porque não tem uma lei. E aí eu pergunto, então faça-se a lei. Fiat Lux, faça-se a lei, né? Mas não se faz. E a gente não tem como fazer. A gente banca aquilo tudo lá porque a gente é teimoso. A gente enverga, mas não quebra. Certo? Então a gente continua fazendo. Estamos na 15ª. E é todo ano assim. Mas na prefeitura não acontece nada. Quando você vai lá na Estação Cultura fazer a Afromix, chega lá, tem um monte de lâmpadas queimadas que nós temos que comprar e colocar, porque a prefeitura não faz manutenção daquilo também. Hoje nós tivemos lá para fazer uma entrevista para o SBT, o mato tem nome, eu vi uma cobra lá, onde ficam muita gente, naquele bueiro. Quer dizer, eu pergunto, e a cobra vai ficar só lá no bueiro? Avisaram para ela que é para ela ficar só no bueiro e não ir lá para a estação? Deve ter uma placa escrito lá. Sabe? Então são essas coisas, quer dizer, você não pode fazer, porque o poder público não deixa você fazer, mas eles também não fazem. Porque a Estação Cultura está entregue completamente abandonada. Completamente abandonada. Mato, sem manutenção e sem coisa nenhuma. Então é um absurdo, até com o patrimônio histórico da cidade. E carnaval também é uma questão histórica desse país, né? Outro dia eu estava lendo no jornal, não sei se é no Estado ou na Folha, parece que a arrecadação no Rio de Janeiro nos dias de carnaval vai ser 1 bilhão e cacetada. E a gente não pode fazer um carnaval aqui porque, né, parece que ninguém ganha nada com o carnaval, né? Aí vem essa história de bloco comercial. Daqui a pouco vai dizer que a escola de samba é comercial também. Assim, tem uma coisa interessante, né? O ano passado, que foi justamente isso que aconteceu. O secretário, não sei se ele foi infeliz ou se ele falou porque ele quis,
que ele disse, estamos no cheque vermelho, não vamos almoçar num restaurante. E aí eu tive que responder para ele, sim, que o pessoal da comunidade, eles trabalham no carnaval para comer arroz, feijão e ovo frito. Eu tive que dizer isso para o Ney, né? Porque afinal de contas, o que ele acha que uma escola de samba que pega 50 mil da prefeitura faz com esses 50 mil para colocar 200 pessoas na rua? E não pode colocar, mas às vezes nem 200. Às vezes menos, você tem que ficar falando, bom, 50 mil dividido por 200, eu vou ter que gastar tanto nisso. Ah, mas tem o carro, mas tem isso, tem aquilo, então vai diminuindo, vai diminuindo. Daqui a pouco você gasta R$50 com cada pessoa. E aí é lógico que o povo vai para essa rua e vai dizer, nossa, olha que porcaria. Porque as escritórios não tem nenhuma estrutura, nenhuma escola de samba tem um espaço onde ela possa guardar os instrumentos que seja dela. Ela guarda na casa das pessoas que são das escolas de samba. Está aqui o Paulinho, está aqui o Denilson, está ali o Sr. Roberto lá da Rosa de Prata, né, da Bela, que simplesmente está lá. Então, quer dizer, todas as escolas de samba de Campinas não tem nenhum espaço para guardar os instrumentos. Guarda na casa das pessoas das escolas. Isso é ridículo. Um carnaval que já foi, assim, como se diz, modelo para a própria cidade de São Paulo. Infelizmente é isso que está acontecendo nessa cidade. E parece que eles estão querendo voltar a 1797, a Vila de São Carlos. Continuo me preocupando essa denominação de bloco comercial. Fazer uma feijoada onde envolve uma forma monetária é comercial, mas ninguém está ganhando. Fazer uma rifa de uma Coca-Cola, R$1 é uma atividade comercial, mas não significa necessariamente que é uma atividade de lucro. Ninguém no bloco tem lucro. Pelo contrário, na história do Ney Santos tem prejuízo. E o que a gente faz comercialmente, entre aspas, é amenizar isso. Então me preocupa muito esse tema. Acho que a Secretaria pensar nesses 2 dias direitinho sobre o assunto, para na quarta-feira a gente ter uma resposta concretas e positivas sobre isso. Bom, gente, terminando aqui as falas, vou tentar fazer um encaminhamento e ver se todo mundo aqui concorda. Aproveitando um pouco o conteúdo que cada um aqui trouxe na reunião, né? Uma reunião muito representativa. As principais escolas de samba, a Liga da Escola de Samba, que é a liga que tem força hoje junto às escolas, vários blocos, né, tanto representando os blocos mais aqui da região central, Barão Geraldo, Joaquim Gídio. Então a gente está muito bem representado. Eu acho que nós poderíamos aproveitar então a reunião e a partir dela, se vocês acharem o caso, a gente poderia ter um documento, aí teria que ser evidentemente assinado pelas escolas, pelos blocos, pautando algumas questões para a prefeitura. Em que sentido? Seria mais ou menos um documento assim, bem objetivo, para que a gente não tenha problemas em relação ao conteúdo mais extenso, mas seria mais ou menos assim, diante de, né, primeiro, o valor histórico do carnaval enquanto patrimônio, um pouco a formulação que a Alessandra já fez aqui, que outros fizeram também, o seu Valdir e outros. Então o primeiro ponto seria afirmar o valor histórico, patrimônio material, cultural, tradicional do carnaval. Então diante disso, 2, diante da tradição na cidade, aí pegar algumas informações, o Gabriel já falou algumas aqui, carnaval realizado desde do século XIX, de maneira permanente nos últimos anos, tal. Então seria um segundo ponto. Terceiro ponto, diante do anúncio da ausência de apoio, porque esse anúncio já foi feito, de alguma forma, né? Foi dito por aí que, e na verdade, não tem o desfile, inclusive, por conta disso. Então, diante do anúncio da ausência de apoio e da falta de informação por parte do poder público, reivindicamos. Então, seriam 3 pontos de constatação: o valor histórico, o valor na cidade, a importância histórica na cidade e o problema conjuntural, que é a falta de informação e o anúncio da ausência de apoio. Reivindicamos. Aí também seriam 3 pontos.
primeiro, seria a nitidez e o esclarecimento sobre a questão do decreto, para que ele não impeça a realização dos blocos. Eu também considero muito complicado qual é a leitura do que, por exemplo, o termo comercial já é um termo complicado, né? E mesmo o termo de lucrativo, quem vai mensurar realmente quem busca, quem tem atividade lucrativa ou não? É uma coisa um pouco complicada para o poder público, porque o poder público, quando age, ele tem que ter muita objetividade. Como vai se dividir quem tem atividade lucrativa e quem não tem? Quem vai dizer, quem vai medir isso? Como? Tá difícil entender como vai se realizar isso, né? Então, assim, nitidez e esclarecimento sobre o conteúdo do decreto feito pela Secretaria de Planejamento, para que ele não impeça a realização dos blocos de carnaval na cidade. Então, essa seria uma reivindicação primeiro. A segunda, um apoio mínimo, né? Que é o que a gente levantou aqui, que é o apoio de planejamento de trânsito, segurança e limpeza urbana, que diz respeito à questão dos banheiros químicos. A garantia desse apoio mínimo para a realização. Aqui está todo mundo pedindo que, na verdade, a prefeitura cumpra o papel dela, que é garantir segurança, limpeza urbana e o menor impacto no trânsito por conta do fechamento da rua. Isso aí isso, e saúde, questão de saúde, né? Sim. Exatamente. Que ele arrecada ali, aqui, puxa aqui. Já não vai financiar isso. É verdade. Então tem essa questão do apoio mínimo, né? A nitidez no decreto e o esclarecimento, né? É importante dizer assim, se eles exigirem o cumprimento do decreto para os blocos tidos como comerciais, que são comerciais, mas tidos como lucrativos, etc., eles vão inviabilizar o carnaval desses blocos. Porque já passou inclusive o prazo, que eles anunciaram 40 dias, um prazo para você entregar toda a documentação em 30. Em 35 dias, para ser mais exato. 35 dias antes do carnaval, a prefeitura publicou um decreto em que as pessoas tinham que apresentar aquela documentação em 30 dias. 5 dias para organizar tudo isso. Inviabiliza, né? Então, o segundo pedido, a reivindicação, seria o apoio mínimo. E um terceiro, que seria o quê? A garantia de planejamento do Carnaval 2018 a partir de março, levando em conta, inclusive, algumas formulações que nós já fizemos, como a atualização da lei que rege o Carnaval, os decretos que já foram construídos, que poderiam dar um gás já a partir de março, a prefeitura chamar e começar a discutir isso, 2018 e próximo. Isso. Sim.
Você tem razão, assim. Aqui vai ser uma reivindicação nossa. O que a gente vai ter que fazer, levando em conta esse descumprimento que é real, é já a partir de março, os blocos, as escolas estarem organizadas para reivindicar o planejamento do Carnaval 2018. Isso, de fato, irá acontecer? É uma questão de... Aí nós vamos ter que fazer uma pressão organizada, já a partir de março. Sim. Tá certo. Você tem toda a razão. Eu acho que essa questão dos blocos, acho que aí, evidentemente, que é uma iniciativa que teria que partir dos próprios blocos, que seria uma organização de uma liga, de uma associação dos blocos, tudo. Mas o fato é assim, é que a gente precisa, eu acho que a gente precisa tomar medidas para garantir as medidas, infelizmente, urgentes e emergenciais, que a gente tem que tocar agora para garantir que o carnaval ocorra minimamente na cidade, mas acho que precisaria ter essa organização forte para garantir um planejamento melhor para o ano que vem. Isso. Ótimo. Pode ser. Isso. Tá bom. Concordando. E assim, dizer também, gente, que eu tomei a iniciativa como vereador, mas nós temos aqui representantes já de outros vereadores, e essas reuniões serão totalmente abertas a todos os vereadores que queiram somar a essa luta, né? Essa é uma luta plural, democrática, de todo mundo que venha somar. E tem vereadores aqui que com certeza estarão com a gente, já estão e estarão com a gente nesse próximo período. Então, o que eu queria então encaminhar? Se todo mundo concordar com esse documento aqui, o Bruno, que é jornalista, tudo, ele faz esse documento amanhã cedo. Nós encaminharíamos para esses e-mails que estão aqui, mas a gente teria que ter assim, todo mundo que quiser fazer alguma contribuição, ou teria que ser até amanhã teria que ser coisa rápida. Pode mandar para o grupo do WhatsApp também. Para o WhatsApp fica mais fácil. Porque aí a gente teria que ter essas sugestões, ver quem topa assinar, assinaria na quarta, levaria esse documento lá com essas exigências, com essas reivindicações. Fica uma coisa mais forte do que cada um... Além do alvará que ele já... Acabou.
nesse prazo dos 30 dias. Aí você toca uma marchinha lá, você já toma... Era só o samba, aí rolou uma marchinha e já toma multa. Já fecha a casa. Gente, então é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Além do nem sangue nem areia, que pode estar nessa zona cinzenta, tem mais algum bloco aqui que estaria? Bloco do paredão. Unidos da Tribo também. Joaquim. Então nesse caso nessa zona cinzenta teria esse de Souzas, o Nem Sangue Nem Areia, Unidos da Tribo. Entendi. Então, é bom estar o João Paulo estar aqui presente, para ele entender e levar ao secretário, a secretaria, já essas preocupações, para que na quarta a gente consiga avançar mais. Porque realmente vai estar. Ele que está convocando a reunião. Sim. Porque, na verdade, nesse momento, viu, João Paulo, a secretaria vai precisar o quê? Discutir cada situação. Porque realmente
Barão Geraldo tem as suas particularidades, Joaquim Egídio tem as suas, os outros blocos também, né? Tá. Então, vai fazer bloco a bloco. Tá. Então, gente, o que eu queria concluir? Para a gente dar um passo. Nós vamos fazer esse documento. O conteúdo será exatamente esse que eu li aqui. Nós não vamos fazer... nós vamos ser bem objetivos. Diante do valor histórico, da tradição em Campinas do anúncio da ausência do apoio e da falta de informações, reivindicamos clareza na questão do decreto para não inviabilizar os blocos de Campinas, o apoio mínimo e o planejamento para os carnavais futuros. É isso que vai estar no documento. Nós vamos enviar então para os e-mails, não é isso? E para a lista de WhatsApp também, quem quiser se incluir nessa lista que está rolando, tem alguém, Gabriel, quem não está? Tá. Tem mais alguém, pelo menos... Então, quem não tiver no grupo, porque e-mail vai ser até mais difícil, o pessoal demora mais para acessar. Quem aqui no final procura a gente aqui, o Gabriel, a gente vai incluir no grupo. A gente vai enviar amanhã cedo, logo rapidamente no primeiro horário. Quem quiser sugerir alguma coisa, sugere. Quem topar assinar já diz ali. E a gente encaminha na quarta-feira. Tá bom? Tá certo, gente? Então agradeço a presença de todas, de todos. Ótima opção. Tá bom, obrigado, EV. Tá bom. Obrigado, gente, pela presença de todas e de todos. TV Câmara Campinas.